Você se preocupa com os gastos da Câmara de Vereadores da sua cidade? O Observatório Social de Maringá fez um levantamento com base em dados do Portal da Transparência. E você tem agora os detalhes. Nas ruas, se a pergunta é se o cidadão acompanha o trabalho da Câmara de Vereadores, a resposta é bem parecida. Não um pouquinho. Não se interessa ou não tem tempo? Qual que... É porque eu não tenho tempo mesmo. Aqui não, em Maringá não costumo não. Tem tempo, geralmente a gente fica o dia inteiro fora de casa, e não tem tempo de acompanhar muito o trabalho dos vereadores não. Mas é justamente isso que o Observatório Social de Maringá tenta mudar. E uma das ferramentas é a informação. Nessa apresentação, o Observatório apurou o custo de uma Câmara Municipal ao contribuinte. Em linhas gerais, notou-se, por exemplo, que quanto menor a cidade, maior o impacto desse custo ao cidadão. A população tem que refletir, é um momento muito importante de se pensar, né? Um momento que antecede as eleições, do custo do poder legislativo no município e da importância de nós acompanharmos efetivamente o trabalho da Câmara e uma boa escolha, porque o Estado não gera riquezas. Todo esse custo é pago pelo contribuinte. O levantamento foi feito com base em informações do Portal da Transparência da Câmara de Maringá e mais 29 municípios da região. O que chamou a atenção do observatório é que de 30 portais, 4 deles não tinham informações básicas ao eleitor. No caso das diárias, por exemplo, Sarandi gastou R$ 83 mil em 2015, a Câmara de Iguaraçu, R$ 79 mil. A de Astorga, R$ 63 mil ao longo do ano. Já a Câmara de Maringá, R$ 5.800. Quando o Observatório começou a atuar nesse acompanhamento de utilização de diárias, nós tínhamos uma utilização mensal de aproximadamente 60 diárias. Hoje nós temos menos de 2. E qual que foi a atuação de Maringá? Apenas perguntar aonde ia e qual era o benefício que trazia para a cidade. Então veja, se hoje se gasta menos de 2, será que era necessário se gastar 60, a época em que se perguntava? Agora, o que alguns eleitores têm procurado mudar são os critérios para a escolha de um vereador. Eu geralmente, antes da eleição, eu procuro as propostas, saber o que ele quer de melhor para a nossa cidade e votar, né? Porque não dá para só ficar ouvindo indicação dos outros. Eu procuro saber um pouco antes também. Eu já fui muito por indicações e só me dei mal, porque por indicações não é muito bom. Aí eu procuro saber como que foi a vida dele antes um pouco, o que ele já fez pelo nosso país, pela nossa cidade. Tento procurar um pouco mais. Escolha bem e depois acompanhe o seu trabalho. Veja outro exemplo, Maringá, por 2 gestões, a atuação da população impediu o aumento de subsídios. Hoje, por exemplo, Maringá tem um subsídio pago aos vereadores muito próximo de Sarandi, né, que é um município muito menor. Então, veja, se não tivesse havido essa atuação da população, Maringá hoje poderia estar com um gasto muito maior. Pois é, você pôde observar que Maringá, pelo menos no que diz respeito aos gastos da Câmara, nós temos um legislativo que economiza, que gasta cada vez menos. Em compensação, em cidades da região, até mesmo aqui pertinho da gente, né, em Sarandi, nós temos a Câmara de Vereadores que só em diárias gasta mais de 12 vezes do que se gasta em Maringá com diárias.